pessoal, na aula passada nós vimos os capítulos 9 e 10, não foi isso? Foi, né? Foi um capítulo de script e o capítulo de segurança de usuários, né? Esse capítulo de script aqui a gente fez uma breve introdução a como utilizar scripts. A gente ainda vai tratar disso um pouco mais para frente, mas aqui a gente já começou a fazer algum script, né? Então a gente na verdade permitiu a navegação da nossa aplicação, que até então a gente não conseguia navegar, né? Então a gente chegou lá na tela inicial, no botão entrar, para poder abrir o quadro 1, botou um script usando o método exit do viewer para poder fechar o viewer, né? Então a gente configurou a tela inicial, né? Então colocamos tanto para abrir o quadro 1 como para o método sair do application. Lá na tela menu a gente inseriu um botão para voltar para a tela inicial, então aí já justamente permitindo a navegação, né, dentro da aplicação. Depois a gente abriu uma tela a gente criou um botão para chamar a tela Sinótico. Ela já é a tela inicialmente aberta, mas isso no futuro, quando a gente for criando outras telas, isso vai ser importante porque a gente vai poder voltar para a tela Sinótico quando tiver outra tela aberta na aplicação, tá? Então a gente criou um botão também para chamar a tela Sinótico. Joia? No capítulo 10, a gente viu a questão de configuração de usuários, né? Então a gente viu lá como é que a gente cria usuário, como é que a gente cria grupo de usuários principalmente, né? E associa os usuários aos grupos. Aí a gente fez um exercício onde a gente criou 3 usuários e 2 grupos administradores e grupo operadores. Eu criei 3 usuários chamados usuário 1, senha 1, usuário 2, senha 2, usuário 3, senha 3. E a gente configurou esses usuários para que um deles seja administrador do sistema, ou seja, no meu caso, o usuário 1 vai permitir criar e administrar novos usuários, que ele faz parte do grupo administradores. Além de ele ser um administrador do sistema, ele faz parte do grupo administradores. E o usuário 2 e o usuário 3, eles fazem parte do grupo operadores, tá? Aí a gente configurou as permissões, a gente negou a permissão para o operador de reconhecer o alarme e deu a permissão para o administrador para reconhecer alarme. E aí depois a gente foi em um dos usuários, no meu caso eu fui no usuário 2, e dei permissão a ele reconhecer mesmo sendo parte do grupo operadores. Então ele vai conseguir reconhecer os alarmes mesmo fazendo parte de um grupo que não permite reconhecimento, tá? Bom, criamos aqui um botão de login, um display para exibir o usuário e uma outra figura aqui, né, que a gente inseriu para poder administrar novos usuários, né? Ou na verdade criar novos usuários e administrar os usuários existentes. Aí novamente a gente criou scripts, né? A gente tinha aprendido script na aula no capítulo anterior e aí novamente a gente aprendeu scripts, usou o script aqui, né? Bom, registro de eventos, observação, capítulo 10 aqui, né, 10.5.6, para poder fazer essa parte precisaria de hard key. Como a gente não tem hard key, não é para fazer o 10.5.6, ok? Joia? Bom, então hoje a gente vai tratar de alarmes, capítulo 11, tá? E o que são alarmes? Basicamente são... Alguém quer falar? Qual é o conceito de alarme? Um alerta, né? Isso aí. Um alerta para o usuário. Então, uma emissão de alerta do sistema para o usuário. Tá? Normalmente, em caso de falha, ou em caso de uma situação anormal, ou algo que o operador precisa ser chamado a atenção. Então, a gente pode configurar alarmes para esse tipo de situação. Tá? Bom, o Ellipse trabalha com 2 objetos. Um objeto servidor de alarme e o objeto configuração de alarmes. Tá? Esse objeto servidor de alarme é um objeto que só pode ter um na nossa aplicação, ele tem que ser único na aplicação. E ele gerencia todos os alarmes que tem
no nosso domínio. Então, todos os alarmes que estão ativos, que estão inativos, quantos alarmes tem ativos, se vai armazenar no banco de dados, de que forma esses alarmes serão tratados. Quem faz isso é o objeto servidor de alarmes. Tá? Então, ele trata todos os alarmes da nossa aplicação. Todos os alarmes da nossa aplicação passam por ele. Tá? Por isso que ele só pode ter um, que vai passar por um único objeto. Já o objeto configuração de alarmes é onde a gente vai criar os nossos alarmes. Então eu quero criar um alarme de temperatura, eu quero criar um alarme da corrente do motor, eu quero criar um alarme de variação muito rápida da temperatura. Tá? Então, dentro desse configuração de alarmes é onde nós iremos criar todos os nossos alarmes. E a gente vai ver que existem vários tipos de alarme diferentes, certo? Uma coisa importante é que o alarme ele pode ser agrupado por área. Então, aquela estrutura de árvore, colocando, a gente tem o servidor de alarme, tem as áreas e dentro das áreas tem os alarmes. Tá? Como a gente já está acostumado a trabalhar nos tags, por exemplo, né? Que nos tags a gente pode ir criando pastas de dados e inserindo tags dentro dele. Aqui no configuração de alarmes é a mesma coisa, só que você cria áreas. Tá? E qual é a finalidade da gente criar a área? É uma forma de a gente agrupar os alarmes, né? Então eu crio uma determinada área. Imagina que eu tenho um bloco C, né? Então eu posso botar os alarmes do bloco C dentro da área. Posso criar uma área chamada bloco C e botar os alarmes do bloco C todo dentro dessa área. Os alarmes do bloco A, colocar tudo dentro do bloco A. Então isso no futuro vai facilitar para a gente filtrar os alarmes, por exemplo. Eu quero ver só os alarmes do bloco A. Então, você pode filtrar um relatório ou pode visualizar na tela só os alarmes do bloco A, por exemplo. Então, vai permitir você ter uma organização dos seus alarmes, tá? Aquele dá exemplo, né? Filtrar, você pode, a finalidade de você ter uma área, né? Você pode filtrar um conjunto de alarmes, você pode habilitar ou desabilitar. Então, por exemplo, o bloco C está em manutenção. Então, eu vou desabilitar todos os alarmes do bloco C. Que eu vou desligar o controlador, ou vai entrar em manutenção, você pode desabilitar todos de uma vez só. Você pode também usar para reconhecer todos os alarmes de uma área, de uma única área. Eu quero reconhecer automaticamente todos os alarmes do bloco C. Ele vai lá e reconhece. Porque o meu usuário só permite monitorar o bloco C. Quem monitora o bloco A é outro usuário. Então eu posso reconhecer os alarmes ou mostrar só os meus alarmes, né, que eu tenho permissão para visualizar, por exemplo, né? Verificar o total de alarmes ativos ou não reconhecidos, né? Então, são funções também de você agrupar em área. Bom, e as nossas fontes de alarmes, tá? Ou seja, são os alarmes propriamente ditos, onde eu vou criar, eu vou criar lá, por exemplo, eu tenho um sistema aqui de refrigeração. Então, eu posso criar um alarme de se ele desarmar por trip, eu posso criar um alarme que se a temperatura estiver muito alta, eu posso criar um alarme que se a temperatura estiver muito baixa, tá? Então você pode sair criando vários tipos de alarmes diferentes a depender da necessidade. E o que tem em comum entre todos esses tipos de alarme, tá? Primeiro é o texto da mensagem. Por que é importante? Temperatura da sala tal muito alta. Então você vai criar um texto para esse alarme. É uma forma de você, o operador, né, identificar o alarme enquanto ele está monitorando a aplicação. Severidade, isso aqui é uma forma de você classificar o seu alarme de acordo com a severidade. Esse alarme de temperatura muito alta é uma severidade alta, média, baixa. Então você consegue agrupar, né? Além das áreas, aqui você está agrupando em relação à severidade do alarme. Pede ACK. Esse ACK aqui é de acknowledgement, é de reconhecimento, tá? Então, se é um alarme que ele vai ficar ativo enquanto o operador não reconhecer, ou ele vai entrar na condição de alarme e sair mesmo sem o operador reconhecer. Imagina o seguinte, eu tenho um alarme aqui que a prioridade a severidade dele é baixa, eu não preciso ficar exibindo o alarme, você pode entrar na condição de alarme e sair e some do meu sumário de alarmes. Tá? Mas se eu habilitar a opção Pede ACK, ele vai ficar aparecendo no meu sumário de alarmes até que o operador reconheça aquele alarme. Tá? Mensagem de retorno seria equivalente ao texto de mensagem.
A diferença é que essa mensagem vai aparecer quando ele sai da condição de alarme. Então ele vai registrar no banco lá, temperatura normalizada na sala tal. Tá? Então é um texto que vai identificar que o alarme deixou de existir. Tá? Bom, aí vamos para os tipos de alarmes que você pode criar. Então existem vários tipos de objetos diferentes para alarme. O primeiro tipo é um alarme analógico do tipo analógico, tá? Que é um alarme onde você vai criar 4 níveis: Ló, Ló, High e High. Então, basicamente, se você tiver um gráfico, né? Imagine que você tem aqui, ó. Vamos supor que seja a temperatura está fazendo isso, certo? Aí você ajustou aqui, ó. Aqui é o Ló. É o Ló. High. E High. Certo? Então, o que está acontecendo? Nesse instante aqui, ó. Nesse instante T1, ele saiu da condição de Ló. Né? Então ele vinha aqui no alarme Ló e entrou e saiu da condição de Ló e entrou na condição de... Saiu de Ló e entrou no Ló. No baixo e entrou no baixo, né? Então nesse intervalo aqui, ó, entre T1 e T2, ele está na condição de baixo. Aqui, nesse intervalo entre T2 e T3, ele está na condição de quê? Normal, sem alarme nenhum ativo. Porque é a condição normal dele, tá? Então, aqui ele está na condição de high e aqui ele entra na condição de high. Entendido? Beleza? Então, entre o 0 aqui e o T1 é a condição Ló, baixo. Entre T1 e T2 a condição é baixo. Entre T2 e T3 é condição normal, sem alarme. E entre o T3 e o T4 é o high. E depois do T4 ele entrou na condição do high. Beleza? Entendido? Joia. Próximo tipo de alarme é o alarme de banda morta. O que é o alarme de banda morta? Então, a ideia da banda morta é o seguinte, ó, eu vou ajustar um set point. Então, imagine que eu tenho um forno, meu set point do meu forno é de 80 graus. Aí eu tenho uma tolerância de mais ou menos 2 graus. Então, você vai botar lá, set point 80 e com uma banda morta de 2 graus. Então, ele não vai alarmar enquanto ele estiver entre 78 e 82. Enquanto ele estiver entre 78 e 82, ele não vai ter alarme ativo. Passou de 82 ou baixou de 78, ele entra na condição de alarme. Taxa de variação, isso aqui é, por exemplo, a temperatura chegar a 30 graus não é problema. O problema é ela ir de 20 a 30 graus em menos de 2 segundos, por exemplo. Então, a variação ou a corrente subiu muito rápido, tá? Então, se o sistema teve uma variação muito rápida, muito brusca, ele detecta como alarme, tá? E aí a questão não é o valor, e sim a variação, o quanto ele variou. Alarme digital, você pode configurar, se ligar alguma coisa, é um alarme, ou se desligar alguma coisa, é um alarme. Então, se a variável estiver em verdadeiro ou em falso, é uma condição de alarme, a depender do que você configurar, tá? Alarme discreto é semelhante àquele do nível analógico ali. A diferença é que aqui você vai criando as condições de acordo com a sua necessidade. Então você vai criando as suas subcondições, tá? Objeto é 3, alarme. Então aqui ele é um sumário de alarme. Ele permite visualizar os alarmes que estão ativos na nossa aplicação, tá? Então, se eu quero ver quais são os alarmes todos que estão, eu vou usar tudo que tiver ativo de alarme na nossa aplicação, eu vou usar esse objeto daqui. Bom, quando a gente criar um objeto a 3 alarme, a gente vai precisar fazer uma associação com um servidor. Então, primeiro a gente cria o servidor de alarme, que é único na nossa aplicação, e aí depois quando a gente criar o sumário de alarmes, se tiver mais de um na nossa aplicação,
a gente tem que associar a esse servidor. Porque é esse servidor que tem todos os alarmes que estão... É por ele que passam todos os alarmes da nossa aplicação, né? Ok? Vamos lá fazer o exercício. Então, inicialmente a gente vai fazer o quê? Inserir justamente um servidor de alarme dentro aqui, ó. Objeto de servidor, alarmes, inserir um servidor de alarmes em treinamento E3. Cadê o estúdio? Então, vamos lá, ó. Objetos de alarmes, inserir servidor de alarme em treinamento E3. Ele inseriu aqui, ó, servidor alarmes 1. Se ainda não existir, insira no projeto um objeto agora configuração de alarme. Então, inseri o servidor, agora eu vou inserir um objeto de configuração de alarme. Então, a mesma coisa aqui, ó, alarmes, inserir configuração de alarme em treinamento E3. Só pode ter um. Configuração de alarme eu posso ter vários se eu precisar. Posso agrupar, botar os meus alarmes em várias configurações de alarme diferentes. Aí dentro dele, crie na configuração de alarmes uma nova área de alarmes e clicando em adicionar e modificando o seu nome para nível. Então eu vou criar uma nova área chamada nível. Então aqui dentro desse configurador de alarmes, ó, eu vou clicar no mais, adicionar uma nova área e o nome dessa área vai ser nível. Ou seja, eu vou colocar aqui dentro desta área todos os alarmes de nível. Selecione a área criada e clique em adicionar. Insira uma fonte de alarme do tipo analógico. Então vamos lá. Então, inserir alarme do tipo analógico. Ou você clica aqui no mais, inserir um alarme analógico. Tá vendo os tipos de alarme que tem aqui? Ó? Foram justamente aqueles que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, inserir um alarme do tipo analógico. Renomeie o alarme analógico para tanque 1. Tanque 1. Clique lá no app browser da coluna fonte de alarme tanque 1 e usando o app browser selecione a propriedade valor do tag nível 1 da pasta dados. Então a fonte, quem vai gerar a origem de dados desse alarme será o nível 1. Então aqui, ó, fonte, quem é a fonte desse alarme tanque 1? Vai ser a variável, o nosso tag chamado nível 1 valor colar. Abra a janela de propriedades do alarme do tanque 1 e na aba analógico e configure as subcondições conforme a figura a seguir. Então a gente vai configurar aqui, ó. Vai configurar os 4 níveis, baixo, 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 alto, 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 10, 30, 70, 90. Nível 1, muito baixo, baixo, alto e muito alto. Pede AC e severidade alta. Quando ele normalizar, vai aparecer o texto nível 1 normalizado. Tá? Então eu vou botão direito do mouse e vou na aba analógico. Então botão direito do mouse, propriedades, eu vou lá na aba analógico e tá aqui, ó. Eu vou habilitar os 4 níveis. É tanque 1 ou nível 1? Nível 1. Nível 1 muito baixo. Baixo. Muito alto. Severidade, ele manda botar alta. Pede AC. Nível 1 normalizado, né? Quando voltar ao normal. Então, quando voltar ao normal. Nível 1 normalizado. Copie o alarme tanque 1 para criar o alarme tanque 2. Tá? Então, vou fechar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar. Se você vai mandar fazer alguma coisa.
Associa o alarme tanque 2 nível 2 e altera as mensagens do alarme. Então é isso aí. Então, vou mudar aqui a fonte, vai passar a ser nível 2. E nas mensagens, aonde estiver fazendo referência a 1, vai virar o 2. Pronto. Alarme banda morta. Insira uma nova área com o nome de temperatura. Então, eu vou criar uma nova área. Vou voltar aqui para config alarmes 1 e vou inserir uma nova área. Vou renomear para temperatura. Insira uma nova área, ok? Na área temperatura, insira um alarme de banda morta com o nome tanque 1. Então, inserir, botão direito do mouse, banda morta, com o nome de temp 1, né? Não, tanque 1. Tanque 1 e eu vou associar ele ao temp 1, né? Então, tanque 1 e vou associar ele ao temp 1. Então, um foi o nível, o outro vai ser a temperatura, associada à temperatura. Setpoint habilita, setpoint 50, valor 10, temperatura 1 fora da faixa recomendada e temperatura 1 normalizada. Botão direito do mouse, propriedades, banda morta, habilita, setpoint 50, valor 10, então a tolerância vai de 40 a 60. Certo? Temperatura 1 fora da faixa recomendada. Então, texto da mensagem. Temperatura 1 fora da faixa recomendada. E aqui deve ser temperatura 1 normalizada, né? Quando voltar ao normal, temperatura 1 normalizada. Ok. Então, setpoint 50, valor 10, que é a nossa banda morta, o texto de alarme e o texto de retorno ao normal. Copie o alarme tanque 1 para o alarme tanque 2 e faça as suas devidas associações. Então, vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Vou associar aqui ao temp 2 e mudar os textos. Temperatura 2, temperatura 2. A visualização dos alarmes em tempo real pode ser realizada através do objeto E3 alarme. Posicione o objeto E3 alarmes na tela alarme. Então, lá na tela alarme, a gente vai colocar embaixo um objeto E3 alarme. Então, vou lá na tela alarmes. Tela alarmes, então tá aqui, ó. Vou enquadrar o meu zoom, né? Eu vou inserir um objeto E3 alarme. Cadê você? Aqui. Eu vou inserir um objeto E3 alarme, está vendo? Eu vou inserir esse cara aqui lá na tela alarme, que é aquela tela que vai ficar embaixo, né? Então vou colocar aqui, ó. Inserir um objeto E3 alarme. Pode ocupar praticamente a tela toda, porque essa tela é só de alarme mesmo, não tem mais nada, né? Na janela de propriedades do E3 Alarmes, na aba Conexões, informe o nome do servidor de alarmes na coluna Servidor de alarme, na conexão padrão. Então aqui, ó, botão direito, Propriedades, aba Conexões, e de onde vai ser, esse objeto vai buscar as informações, vai buscar do servidor alarmes 1 que nós criamos. Então aqui, ó, nós criamos o servidor de alarmes 1 antes de criar esse configurador de alarme. Então vamos associar esse cara a ele. Então quem vai ser nosso servidor é o servidor alarmes 1. Está associado. Então aba conexões, servidor de alarme. Na aba coluna, selecione os campos data, hora, operador, mensagem, reconhecido e valor. Data, hora, operador, mensagem, reconhecido e valor. Colunas. Ixi, tem um bocado, peraí. Vai ser mais fácil remover tudo e colocar de novo. Data, hora, operador,
data, hora, operador, mensagem reconhecido e valor. Na aba cores, execute a configuração que desejar. Nessa aba cores aqui, gente, por exemplo, se o alarme estiver ativo, qual é a cor que vai aparecer o texto? Você pode definir as cores, por exemplo, quando o alarme estiver ativo, quando ele já tiver ter sido reconhecido, enquanto ele ainda não está mais ativo e não foi reconhecido, e um evento, se você tratar ele como evento, quais serão as cores que irão aparecer. E você pode mudar a cor também de acordo com a severidade. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ele não mandou não, eu vou pegar essa coluna mensagem aqui, ó. Coluna mensagem, eu vou na aba propriedades aqui, ó. Eu vou aumentar essa largura porque por causa do texto com 100 pixels só acho que não vai aparecer. Eu vou botar 300 pixels de largura aqui na coluna, pelo menos na mensagem, né? Para que ela fique maior e a gente consiga enxergar o texto todo, tá? Vamos ver como é que ficou? Vou rodar a aplicação. Entrar. E aqui já está aparecendo os alarmes, tá vendo? Nível 1 muito alto. Vou botar uma corzinha aqui. Ok? Pronto. Então, aqui, ó, nível 1 alto, muito alto, ele tá alarmando. Vou tentar reconhecer. Reconhecer todos os alarmes. Ele não reconheceu, ó, porque eu não estou logado. Então, vou tentar logar com o usuário 1. O usuário 1 permite reconhecer. O 1 permite reconhecer, o 2 permite e o 3 não. Tá? Ele está testando agora a aula passada. Então, eu vou tentar reconhecer esses alarmes aqui, ó, que não foram reconhecidos ainda. Ó, viu que ele sumiu e ficou azul? Então, ele reconheceu os alarmes. Eu vou mudar para o usuário 3, se o usuário 3 não permite reconhecimento. E vou tentar reconhecer esse alarme aqui, ó. Ele não reconheceu, continuou vermelho. Tá? Então, o usuário 3 não permite reconhecimento, que foi a configuração que a gente fez de permissões no capítulo anterior. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Tá de boa? Vamos lá. Tranquilo, né? Joia. Bom, o primeiro tipo de biblioteca que nós vamos utilizar é o Xcontrol. Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês que a gente tem três tipos de biblioteca: o Xcontrol, o Xobject e o Xfolder, tá? Então, o Xcontrol vai rodar no cliente, então ele tem uma parte visual, então ele tem uma aba de design para você desenhar fazer um desenho que vai aparecer na tela. E o Xobject e o Xfolder você vai usar ele no servidor, ele é uma estrutura de dados, tá? Então a gente vai fazer isso nos próximos, a gente vai criar Xobject no próximo capítulo, tá? E para que a gente vai usar esse cara, tá? Qual é a finalidade de você usar o Xcontrol? Relembrando, Xcontrol roda onde? No servidor ou no cliente? No cliente, ele tem interface gráfica, tá? Então, o porquê que a gente usa a biblioteca, né? Para reutilizar código. Você faz imagina que você fez um script e esse script vai ser usado em um monte de evaporadoras, por exemplo. Então, o que você faz? Um monte de trocador de calor vai usar o mesmo script. Então, você faz uma biblioteca com aquele onde mostra o trocador de calor e consegue reutilizar código. Minimizar testes. Você testou uma evaporadora, um trocador de calor, e ele já serve, e ele está comissionado, está certo, ele serve. Você sabe que aquele objeto está certo. Se der algum problema, o problema está em outro lugar, mas você já testou aquele cara. Então reduz tempo.
reduz tempo durante o desenvolvimento da aplicação. Criar a interface padrão, vai ter um desenho único, então você não vai ficar desenhando toda vez, então o desenho é único, passa a ser padronizado, tá? Se você já fez em um projeto um trocador de calor, você quer reaproveitar esse trocador de calor em outro projeto, você reduz o tempo nos próximos projetos. Você pode aplicar proteção com senha, lembra que eu comentei também na aula anterior, né? E fazer hierarquização de objetos. Você pode inserir um Xcontrol dentro do outro também. Então é uma forma de você aproveitar ele, tá? Então, até então a gente está utilizando o arquivo com a extensão .dom e .prj, tá? E agora a nossa biblioteca vai inserir um novo arquivo, que é a extensão .lib, tá? Então a gente vai criar um novo arquivo com a extensão .lib de biblioteca e vai salvar na mesma pasta, tá? Dentro desse arquivo vão estar todas as nossas bibliotecas que nós vamos criar. Você pode ter vários arquivos lib dentro do mesmo domínio, não tem problema. Não precisa ser um arquivo lib só, você pode criar vários arquivos de projeto também, tá? Desculpa, de projeto também pode, mas eu estava falando de biblioteca, né? Você pode criar vários arquivos de biblioteca no seu domínio. Bom, essa é a ideia do Xcontrol, ou seja, ele tem uma interface gráfica. Você vai ter uma parte onde você desenha, então você tem uma aba Design, você tem uma aba Propriedades, que é como o mundo externo, como a aplicação vai trocar dados com o seu Xcontrol, tá? Então vão ser a partir das suas propriedades. Então você vai criar as propriedades. E tem ainda a aba Scripts, onde você pode criar scripts também dentro da sua própria biblioteca, tá? Bom, então vamos lá fazer o exercício de criar o nosso Xcontrol. Neste exercício é desenvolvido um Xcontrol para exibir o valor da temperatura e o nível do tanque. São dois displays, um para o nível e o outro para a temperatura. O display de temperatura deve ser formatado com uma casa decimal e o sufixo graus Celsius, e sua cor de fundo varia conforme a temperatura. O nível deve ser exibido com o display com uma casa decimal e o sufixo de %, através do preenchimento de cor de um retângulo. Então vamos lá, a gente vai inserir dois displays, um para a temperatura e um para o nível. No Organizer, clique com o botão direito do mouse no item Biblioteca de Objeto, Xcontrol, e selecione a opção Inserir Xcontrol em Nova Biblioteca. Isso aqui vai aparecer só a primeira vez, porque a gente não tem um arquivo lib ainda. Das próximas vezes que já tiver o arquivo lib, ele não vai perguntar mais. Então aqui, ó, Biblioteca de Objetos, a gente tem a aba, ó, Visualização, que é o que roda no cliente, Objetos de Servidor, e agora a gente vai para um novo grupo, que é o grupo Bibliotecas de Objetos. E dentro dessas bibliotecas pode ser um Xfolder, Object ou Control. Tá? Então, vamos inserir um novo Xcontrol em uma nova biblioteca. Então, ele já mostra para mim na mesma pasta, tá vendo? Ele vai chamar de biblioteca de quê? Biblioteca Treinamento. Então, vamos chamar ela de Biblioteca Treinamento. Salvar. Então, se eu vier aqui, ó, agora já tem Biblioteca Treinamento.lib, o DOM e o PRJ. Insira um objeto Xcontrol 1 criado automaticamente e altera a propriedade name para tanque. Vamos renomear ele para tanque. Ele criou um Xcontrol 1 e vou apertar F2, né? Vou renomear usando o F2, chamada tanque. Na aba Design, desenhe os objetos da imagem a seguir, escala, retângulo e 2 displays. Então, vou desenhar isso aqui, ó. Isso aqui, gente, vai ficar do lado do tanque. Então, eu vou desenhar ele mais ou menos do tamanho do tanque que está na tela. Certo? Então, eu vou inserir aqui, ó, um objeto escala. Cadê você, escala? Aqui. Eu vou inserir uma escala. Dois displays, né? Então, eu vou inserir aqui um display para mostrar... O de cima é o quê?
O nível, né? Peraí que eu me perdi. Na aba Design, desenhe os objetos da imagem a seguir. Escala, retângulo e 2 displays. Tá faltando um retângulo ainda, né? Aqui, tá faltando... Eu vou desenhar a escala. Tem o retângulo, que vai representar o nível. Então, tem uma escala, o retângulo. Vou enviar o retângulo para trás aqui. Para a escala ficar em cima. Então, retângulo e 2 displays. Para poder receber exatamente qualquer valor, externamente qualquer valor, é preciso criar propriedades. Selecione a aba Propriedades na parte inferior da tela. Então, vou lá na aba Propriedades. Cria uma propriedade chamada temperatura e outra chamada nível do tipo double. Então, vamos criar duas propriedades, aqui a aba Design e aqui a aba Propriedades. Então, duas propriedades, uma chamada nível e uma outra chamada temperatura. Por que eu estou criando esse tipo de variáveis? Porque eu vou precisar dessas variáveis, né? Quando eu inserir esse objeto do lado do tanque, eu preciso associar a propriedade nível, o valor do tag nível, e a propriedade temperatura, o valor da variável de temperatura. Ele manda configurar a variável do tipo double. Então aqui, ó, o tipo, ao invés de ser variante, ele é do tipo double. Então você tem aqui, ó, dentro de standard, tipos, você tem a opção, tá por aqui, double. Tá? Então eu escolhi o double. Se você quiser digitar double, também pode. Tá? Então, se você já souber o nome das propriedades, isso é padrão em programação, se você já souber o tipo de variável, você pode digitar inteiro, integer, booleana, boolean. Tá? Você pode já digitar também se você quiser. Bom, ele está mandando configurar o valor inicial para 0 e o texto de ajuda, temperatura do tanque em graus Celsius e nível do tanque em porcentagem. Tá? Então, o valor inicial vai ser 0. Texto de ajuda, nível do tanque, outro, entre parênteses, %, graus Celsius. Botei um espaço aqui que não existe. Ok. Retorne à aba Design no display temperatura, que é uma associação simples entre a propriedade temperatura e a propriedade valor. Para isto, associe o objeto display. Vamos usar o PP Browser. A gente já sabe criar associação, né? Então vamos lá. Vou voltar na aba Design. O de cima é a temperatura ou de baixo a temperatura? Tá. Então, ele mandou fazer temperatura, não foi? Foi temperatura que ele mandou fazer? Foi. Temperatura. Então, na aba Associações, uma associação simples com quem? Com o objeto minha biblioteca tanque, a propriedade que eu criei chamada temperatura. Então aqui, ó, já existem todas as propriedades padrões de um objeto. E aqui vai aparecer também as que nós criarmos. Então, temperatura e nível com a descrição. Tá vendo a descrição da ajuda? A descrição da ajuda vem daquilo que nós digitamos quando criamos a propriedade. Tá? Então, colar. Então, ó, tanque 1, temperatura. Para alterar a cor conforme o valor da temperatura, cria uma associação por tabela na propriedade foreground color. Então, entre 20 e 40 vai ser o fundo branco, entre 40 e 60 o fundo amarelo e o fundo vermelho entre 60 e 80.
Então vamos lá. Nossa temperatura, a propriedade foreground color, uma associação por tabela de 20 a 40, né? De 40 a 60 e de 60 a 80. Aqui é o fundo branco. Alguém lembra das cores? Amarelo, muito bem. Tá prestando atenção. Amarelo e vermelho. E vai estar associado à mesma propriedade temperatura. Ok. No display de nível, cria uma associação analógica entre a propriedade de nível e a propriedade valor. Então aqui ó, vai estar associada a propriedade nível. Então nesse display de cima, eu vou criar uma associação simples com a propriedade nível. Cria uma associação analógica. Ah, tá. O que acontece? A gente vai formatar esse cara, ó, para porcentagem com uma casa decimal. Se a gente vai formatar para porcentagem, significa que o valor tem que estar entre 0 e 1. Entre 0 e 1. O nível está vindo entre 0 e 100. Porcentagem, 0,5 representa 50%. 0,25, 25%. E assim por diante. Então, eu preciso mudar a escala. Nível vai vir no valor de 0 a 1. E a minha propriedade precisa estar numa escala de 0. Então, a minha fonte de 0 a 100 e minha propriedade de 0 a 1. Então, eu vou dividir o valor por 100. No objeto retângulo, cria uma associação simples entre a propriedade nível e o vertical percent fill. Então, aqui, ó, no retângulo, por que o vertical percent fill? Com a propriedade nível. Cadê você? Ou seja, ele vai ficar, o azul, né, vai ficar subindo e descendo de acordo com o nível. Bom, antes de eu salvar e registrar, seguinte, vamos botar aqui, ó, vou primeiro ordenar por ordem alfabética. Eu vou lá na propriedade valor. Vou botar aqui esse display para ser do tipo double. Aí ele já mostra o valor, tá vendo? E aqui eu tenho, como aqui é temperatura, eu vou aqui na aba formatação e usar um outro com graus Celsius. Então 0.0 significa que pode ter qualquer quantidade de dígitos. Aqui é nível? Ah, então na verdade aqui é porcentagem, né? Com uma casa decimal. Já existe essa formatação. Tá? O nível é no de baixo? A temperatura embaixo. Tá, então volta lá. Formatação. Outro. Eu tenho que usar aqui, ó, temperatura, tá? 0.0 significa o quê? Que posso ter qualquer quantidade de dígitos antes da casa decimal. E eu só vou mostrar o ponto aqui é para dizer que eu estou separando uma casa decimal. E eu só vou ter uma casa decimal. E o que está entre as aspas duplas, ele vai aparecer como texto. É o sufixo. Tá? Então, 0.0 significa qualquer quantidade de dígitos com uma casa decimal e como sufixo o grau Celsius. Tá? Se eu formatar ele também aqui, ó, a configurar o valor dele para double, ele também vai aparecer. Então a gente já vê como é que fica, né? Já vou selecionar, vou centralizar, vou diminuir, tirar o negrito, vou diminuir um pouquinho a fonte para poder exibir tudo, não correr o risco de chegar em 100 e não exibir tudo. Aqui também vou dar uma melhorada, vou tirar esse negrito, pegar uma fonte um pouquinho menor para não ficar muito grande. Joia? Bom, vou salvar. O detalhe aqui é o seguinte, ó. Se eu chegar e vir na minha tela aqui, sinótico, e tentar inserir aqui, ó, botão direito do mouse, inserir, não tem a opção tanque que eu criei.
Para que a opção tanque apareça, eu preciso salvar e registrar a minha biblioteca. Quando eu registro, eu estou informando ao estúdio que aquela biblioteca existe, ou se eu fizer uma alteração na biblioteca, eu também preciso salvar e registrar. Então, sempre que eu alterar ou criar uma biblioteca nova, eu preciso salvar e registrar. Agora, se eu venho aqui, ó, botão direito do mouse, inserir, já existe a opção tanque. Então, eu informei ao estúdio que existe aquela biblioteca. Então, para que o novo objeto possa ser utilizado, eu preciso registrá-lo. Salve as modificações, clique com o botão direito do mouse em Biblioteca de Objetos, no Organizer, e selecione a opção Registrar bibliotecas carregadas. A outra opção é ou clica naquele íconezinho, né? Ou com o botão direito do mouse em cima de Biblioteca de Objetos, a opção Registrar. Tá? Então vamos lá na tela sinótico. Na tela sinótico, clique com o botão direito do mouse no fundo da tela e selecione a opção Inserir tanque. Então vou inserir um tanque aqui do lado, ó. Então vamos lá, botão direito do mouse, inserir tanque. Olha o tanque aqui. Beleza? Posicione o X-Control tanque próximo à esteira esquerda, não superior, né? Para testar o objeto na lista de propriedades, digite um valor na propriedade nível e outro na propriedade temperatura. Então aqui, ó, esse objeto que eu inseri, existe a propriedade nível. Vou botar o nível em 20. Olhe, como ele já, o vertical percent field já foi para 20. E aqui já apareceu 20%. E a temperatura eu vou botar em 55. 55 é a cor de fundo? Amarelo, né? Não. 20, 40, 40, 60. Acho que é amarelo. Amarelo. 50 graus. Tá? Associação. Ainda na tela sinótico, associe as propriedades nível e temperatura da instância do X-Control Tank aos seus respectivos tags. Então agora a gente vai associar não mais aquele tag demo que nós criamos, nós vamos associar ao driver, aos tags do driver que nós criamos lá no capítulo de comunicação. Então, botão direito do mouse, propriedades. Então, nível vai vir de quem? Vai vir de servidor, driver 1, analógicos, nível 1, valor, colar. E temperatura vai vir de quem? Vai vir de temperatura T1, valor, colar. Então agora está vindo do driver, não está vindo mais do nosso tag demo. Significa que eu tenho que abrir o simulador, né? Significa que eu preciso abrir o simulador. Se eu não abrir o simulador, ele não vai gerar valores, né? Vai dar falha de comunicação, não vai gerar valores. Repita os passos anteriores para inserir um X-Control Tank na outra esteira. Então vamos lá, vou fechar aqui. E vou arrastar para o lado. Vou segurar o Ctrl e vou arrastar para o lado. Então, botão direito do mouse, propriedades. Ao invés de nível T1, eu vou pegar o nível T2. E embaixo, temperatura T2. Vamos rodar a aplicação. Então, olha que esse nível daqui, gente, não está variando conforme o de cá. Porque aqui está vindo do PLC. Tá? Então, aqui está vindo do PLC e aqui está vindo do nosso tag demo. Eu vou parar aqui, ó. Ele vai dar falha de comunicação. Tá? Tá vendo que ele parou de variar? Então já existiu, não tem comunicação entre o PLC e o supervisório. Congelou, o de cá não congelou porque é tag interno. Agora, vou habilitar de novo a comunicação para ele ficar gerando valores. Rodei o PLC, ele vai restabelecer a comunicação e vai voltar a variar. Certo? Então agora nós estamos usando os dados provenientes do PLC.
Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Então, jogue duro, é só perguntar. Tá tranquilo, né? Não é muito complicado esse capítulo, não. Acho que dá pra gente fazer.